Se você é flamenguista, meus parabéns. Vocês simplesmente estão indo comprar quem vocês querem. Vocês vão tentar comprar Marcos Leonardo e, se não der certo, vocês estão indo em busca de um centroavante de um dos maiores times da Premier League, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas pelo amor de Deus, hein? Vocês estão com pataco. Vamos dar uma olhadinha aqui o que o Pilhado Muito vai falar próximas do ao Marcos, jogador que do Marcos Leonardo. garantem que ele não E tem se inscreve no resistência canal. nenhuma Valeu. ao Flamengo. Como pareceu aí para alguns dirigentes do Flamengo na última sondagem que fizeram ao Marcos Leonardo. Muito pelo contrário, que ele tem um grande respeito pelo Flamengo porque sabe o gigantismo do clube no Brasil. Ou seja, já cai um pouco a justificativa de que o Marcos Leonardo não teria desejado o Flamengo. Agora, também falei com pessoas muito grandes no Flamengo. E o que dizem é que o nome realmente pode haver um convencimento do Felipe Luiz, mais uma vez, porque o Felipe Luiz foi convencido do nome do Marcos Leonardo no meio do ano, né? Pô, ter que ser convencido é complicado. Você sendo técnico, a diretoria ter que chegar em você e falar, pô, vamos contratar esse, por isso, por aquilo, é complicado. Ainda mais Felipe Luiz, que parece ser um técnico bem linha dura, convicto aos padrões técnicos e táticos dele, é meio complicado, hein? Isso já deixa o Passado, negócio como mais não complexo. aconteceu, né? Por quê? Porque o Marcos Leonardo teria priorizado o São Paulo. E agora, mais uma vez, a diretoria do Flamengo pode convencer o Felipe Luiz com relação ao nome do Marcos Leonardo. Porém, o que a diretoria do Flamengo espera é uma procura do Marcos Leonardo ou do staff do Marcos Leonardo. Porque quando o Flamengo procurou da última vez, ele teria negado e dito que para voltar para o Brasil, ele gostaria de voltar para o São Paulo. Então, eu falei com os dois lados. Se eu sou flamenguista, eu não aceitava o Marcos Leonardo por melhor que seja. Pô, o cara rejeitou na última janela. O Flamengo preferiu uma proposta para o São Paulo, sendo que hoje em dia o Flamengo disputa inúmeros títulos e sempre é favorito nos títulos que ele disputa. Paga bem e o cara prefere ir para o São Paulo, que querendo ou não, com todo respeito, eu sou São Paulino, mas enfrenta uma crise imensa. Então a gente já sabe que o jogador, se ele for para o São Paulo, pro Flamengo, ia ser meio que contra a vontade dele, já que ele já rejeitou alguma vez. Então, pô, imagina que complexo você ter que convencer um jogador a vir pro seu time, convencer o seu técnico a aceitar o jogador porque ele não vê um match muito bom com o padrão técnico, tático e de treinamento dele. Então, pô, esse é um negócio muito complexo. Então, eu acredito que talvez o Marcos Leonardo não seja a melhor opção para ser contratado agora. Mas vamos continuar aqui para dar uma olhadinha no que ele tem para Deixando falar. bem claro. Flamengo agora aceitaria negociar novamente com o Marcos Leonardo? Sim, porque a diretoria tentaria convencer o Felipe Luiz. Porém, precisaria partir um contato do Marcos Leonardo ou do staff dele. Até porque dirigentes do Flamengo falaram que nem foram atendidos pelo empresário do Marcos Leonardo. Então, informação exclusiva. Marcos Leonardo não tem resistência nenhuma ao nome Flamengo. Realmente priorizou da última vez o São Paulo, mas tem muito respeito pelo Flamengo e sabe do gigantismo do Flamengo. E por parte do Flamengo, o clube já repensa numa negociação com o Marcos Leonardo, sabendo que ele está mais livre agora no mercado, porém, espera uma procura do jogador, já que da última vez ele negou o Flamengo, priorizando o São Paulo. Rapaziada, na boa, acho que esse negócio aí melou. Porque se os empresários não estão atendendo o Flamengo, por que eles mantêm a convicção de que eles ainda querem? Pô, empresário não tá aceitando, o jogador rejeitou na última janela. O técnico vai ter que ser convencido para o jogador ser contratado. Desiste. Querendo ou não, o Flamengo é maior que o Marcos Leonardo. E aparentemente eles têm outras opções, tem uma outra opção, mas antes só uma outra informação que corrobora mais ou menos o que o Pilhado disse do Pablo Rua, que ele fala que conversou com membros importantes da diretoria do Flamengo e eles afirmam não haver nenhuma negociação com o Marcos Leonardo e assim, se a gente for conectar as duas informações, dá para entender porque o posicionamento do Flamengo é o Marcos Leonardo, a gente tem interesse, gostaríamos de contar com ele, mas só faremos negócio caso ele venha procurar a gente querendo jogar no Flamengo. Então, essa é a sinalização que o Flamengo está esperando. Então, quer dizer que se ele não chegar, não ir atrás do Flamengo, não haverá negócio. Então, por enquanto, tá desse jeito, mas eles querem o pombo. Aparentemente, esse é o próximo alvo do Flamengo, Richarlison, que já deu sinal verde para o Flamengo e ele só está esperando o pós-Copa para conseguir ir
fechar talvez com o Flamengo. Eu falo talvez porque eu já vou colocar um vídeo aqui no programa da ESPN que informou basicamente a situação do Pombo. Mas antes de dar o play, eu preciso falar que se o Richarlison jogar a Copa do Mundo, ele vai acabar valorizando. Então talvez fique um pouco mais difícil ele vir para o Flamengo, porque outros times provavelmente vão estar interessados em um jogador de Copa do Mundo, a não ser que ele seja um fiasco, um fracasso total. Mas vamos dar uma Há olhadinha 2, aqui. 3 semanas, quando a gente trouxe essa informação que o Flamengo tinha desistido do Caio Jorge, surgiu aquele papo de Marcos Leonardo, e nós trouxemos aqui de forma exclusiva no Fala Fonte que um dos nomes para o meio do ano seria o Richarlison, porque é um jogador pedido e que o Felipe Luiz adora. E fomos massacrados, como sempre, redes sociais, mensagem no inbox, mensagem aberta. Eu não tenho Twitter, mas depois vão no Instagram, vão no LinkedIn, me procuram no Facebook. Caramba, mas, no enfim, LinkedIn. E o nome do Richarlison é isso. O Richarlison continua como um dos alvos preferenciais do Flamengo para o meio do ano, porque para além do interesse no Richarlison, o Flamengo também tomou conhecimento e trouxemos aqui a informação que o Richarlison trabalha para sair do Tottenham no fim do ano e por um preço apetecível para o Flamengo, cerca de 25 milhões de euros. Mas não é demais. Eu tenho dito frequentemente, o Flamengo separou ali cerca de 30 milhões de euros por um atacante. Aliás, era o valor que o Flamengo se colocou à disposição, foi o máximo que o Flamengo pagaria pelo Caio Jorge. Então, se tinha 30 para o Caio Jorge, 25 para o Richarlison, não é o fim do mundo, porque o Richarlison já tem esse acordo verbal com o Tottenham de sair pós-temporada europeia, pós-Copa do Mundo. A gente precisa ver ainda se o Richarlison vai ou não vai para a Copa do Mundo. 25 milhões de euros são suficientes para tirar o Richarlison do Tottenham no meio do ano. Uma questão importante, o Tottenham vê no Richarlison, o Richarlison tem a prioridade de continuar fora do Brasil. São dois cenários, Entendi. ou a Turquia ou o futebol da Arábia Saudita, mas como o futebol da Arábia Saudita agora tá uma loucura, muita polêmica, enfim, desencontros de informação, de investimentos, clubes sendo vendidos, salários atrasados, o futebol turco passa a ser aquele que é o mais provável brigar pelo Richarlison, não desconsiderando, claro, a Arábia Saudita. Agora, se surgir o interesse maior ainda, concreto do Flamengo no meio do ano, pagando 25 milhões, o Richarlison topa sentar para negociar. Então, Richarlison é um nome sim, já falamos aqui várias vezes e continuo batendo na tecla. É o nome que mais agrada, dos nomes que mais agrada a Felipe Luiz por meio do ano. Essa é a informação, mas assim, eu só não consegui entender exatamente o seguinte. Pelo menos 25 milhões para conversar sobre a contratação dele, ou então se é literalmente 25 milhões para tirar ele. Então ele já fez o acordo com o Tottenham e ele vai sair por 25 milhões, beleza? Porque assim, se a gente for pensar, ele se valorizando numa Copa do Mundo, talvez o valor de mercado dele aumente, esses 25 milhões vá para 30, 40, e aí talvez fique mais caro e o Flamengo acabe desistindo. Então talvez isso não tenha ficado muito claro. Mas assim, de verdade, o Richarlison não está merecendo ir para a Copa do Mundo. Tem Endrick na frente dele, tem o Igor Thiago, eu acho, o atacante do Brentford, que também tá jogando muito lá na Premier League. Então, assim, se a gente fosse honesto, talvez o Richarlison não deveria ir para a Copa do Mundo. Mas a gente não sabe como que é o Carlos Ancelotti, né? Como ele pensa. E assim, de verdade, talvez seja uma boa contratação pro Flamengo Richarlison. O Felipe Luiz gosta muito, aí já é um cenário completamente oposto ao do Marcos Leonardo, que no caso o Felipe Luiz não tava querendo tanto ele, mas é sempre importante a gente ressaltar que o Flamengo está apostando bastante nesse negócio de tirar um brasileiro que não está numa boa fase em algum clube europeu e testar ele no futebol brasileiro para ver se vai dar certo. Assim foi com o Paquetá e a gente está vendo que ele ainda está engateando, ele ainda não está na melhor fase dele, não está no auge físico dele, técnico. Vamos dar uma olhadinha para ver se vai dar certo, mas 2 tiros de uma vez apostando desse jeito é complicado e são valores acima da média do futebol brasileiro. Então é bem complicado. Vamos ver se vai dar certo caso o Richarlison vá pro Flamengo. Eu acredito que ele acabe dando certo, porque o meio de campo do Flamengo ele é um meio de campo muito dinâmico, que sempre está aquecendo o atacante com oportunidades. Mas assim, na boa, por esse preço eu acredito que eles conseguem atacantes melhores, tanto na América do Sul quanto na Europa, mas eu acredito por ser brasileiro, por ser um jogador que tem um potencial, tem um cap de técnica e porte físico alto, eles preferem apostar, podendo gastar também, eles têm o dinheiro, né? Então é isso. Me fala, o que vocês preferem?
o Richarlison, que o Felipe Luiz adora e quer, ou o Marcos Leonardo, que precisa ser convencido, ver se o empresário vai atender o telefone e pagar ainda a grana pro Al Hilal. Ou então outro jogador, se vocês acham que tem algum jogador aí que pode vir, que deveria vir mais barato ou mais caro, que tem possibilidade pro Flamengo contratar, deixa esse comentário aí e não se esquece de se inscrever, por gentileza, dessa moral aí, certo? Tamo junto e é nóis.